Pedro, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão aqui é a analogia de Deus. E lá estava Lázaro no seio do Senhor. Porém, diz a Bíblia, o rico estava no tormento do inferno. Verso 24 diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, meus amigos, olha o que diz: eu estou atormentado nesta chama. Creio que esta é a relação muito forte que as pessoas que não terão os seus nomes escritos no livro da vida terão com o inferno. Esta relação é forte, ela é muito unida, porque no momento em que o seu nome não se encontrar escrito no livro da vida, você irá juntamente com Satanás para o inferno. Sim, senhores, creio que essa é a relação forte. Mas em terceiro lugar, quais os qualificativos que Jesus fala sobre o inferno? O Senhor Jesus Cristo disse que o inferno é onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Marcos 9, 48. Ele diz: onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Gostaria de dizer aos meus colegas pastores, às minhas igrejas co-irmãs, que ao vermos um mundo como este que nós estamos vendo, vamos deixar de estar pregando mensagens de autoajuda e dizendo a realidade para o povo. Na verdade, foi para isso que o Senhor Jesus Cristo, ele instituiu, estabeleceu a sua igreja, e ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe ou não o inferno? Sim, senhores. O segundo qualificativo é: onde o seu bicho nunca morre. Você já pensou, você está num lugar queimando de fogo, no fogo, e você não vai morrer, e do seu lado milhões de bichos que nós não sabemos como são esses bichos, mas certamente serão um horror, e junto com eles Satanás te atentando e te tormentando a eternidade. Para pensar nesta realidade, o inferno. Isaías capítulo 66, versículo 24, ele diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens. Quem são esses homens? Os homens que prevaricaram contra Deus, pessoas que abandonou o Senhor. Essas pessoas estão vivas até hoje. Talvez nesse momento eu estou falando com muitas. Talvez milhares estão me ouvindo neste momento.
prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. O inferno não é um lugar de inocente. Se existe um lugar aonde não vai ou não irá inocente, é no inferno. Não, senhores. Todos irão para lá e saberão o porquê. Em Lucas capítulo 16, 27, 28 diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Ele estava lá pedindo para Deus mandar Lázaro para a casa do pai dele. Ele mesmo disse: eu tenho 5 irmãos e eu quero que eles ouçam a palavra do Senhor. Não, mas aí agora é tarde. Agora é tarde. Versículo 8 diz: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Existe ou não o inferno? É real ou não é o inferno? Sim, senhores, é qualificado como lago de fogo, o Gena, o Tártaro, o lago de fogo. Para mim não interessa muito tradução de grego e hebraico, o que interessa para mim é que é uma realidade, o inferno. Ele existe. E você não deve brincar com ele. Não, porque ele é sério. Em quinto lugar, o inferno é um lugar real. Mais real do que nunca. Como diziam os finados meus pais, diziam: como 2 mais 2 são 4. Como existe o dia e a noite. O inferno é real. Jesus disse que as pessoas irão para o inferno. Jesus que disse isso. Não fui eu. Ou vocês acham que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele apanhou, ele foi cuspido, ele teve uma coroa de espinho na cabeça, ele carregou uma cruz, ele subiu no Gólgota, ele foi lá, foi traspassado pela espada dos soldados herodianos e romanos, à toa? Será que ele foi lá porque ele era um filósofo, ele era um político? Não, senhores, ele foi lá porque ele levou toda a nossa culpa sobre ele. E ele morreu no meu e no seu lugar. A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz em Lucas 13, 5. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. É por isso que a palavra do Senhor diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você nasceu pecador. Você já veio com isso, trouxe isso, está arraigado no seu coração. E a única coisa que pode tirar, a pessoa que pode tirar, é o sangue glorioso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário.
Essas pessoas serão apartadas para o fogo. O Senhor Jesus Cristo, no julgamento dessas pessoas, irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Diz aí a palavra. O inferno será uma morada aterrorizante, uma morada eterna e aterrorizante, onde essas pessoas vão estarem confinadas. Vocês já pensaram, nós estamos angustiados porque temos um mês em confinamento, estamos angustiados porque esse confinamento vai durar alguns dias mais ainda. Agora imagine os senhores, uma pessoa confinada dentro do fogo, aonde o fogo não apaga, onde essa pessoa não morre, essa pessoa estará destinada a sofrer. Tira da sua cabeça a ideia de purgatório. Não existe, não, senhores. A Bíblia não fala em lugar nenhum aonde a pessoa se purga, refina para subir para o céu com Jesus. Isso não existe. Isso é uma utopia. Isso é uma doutrina mariolatra inventada pelo clero e o clérigo romano. Não acreditem nisso, por favor. Então essas pessoas serão apartadas para o fogo. Serão a morada aterrorizante, onde essas pessoas vão estarem confinadas com esta associação maldita que é com o diabo e seus anjos. Veja a situação, veja os companheiros de morada, os vizinhos, os participantes de morada, não é? Se pudesse ir lá e conversar com eles, mas Deus falou que não pode. Deus disse: de sorte os que estão aí não passam para cá, e nem os que estão aqui não passa para lá. Mas certamente, se pudesse passar e perguntasse quem são os seus vizinhos, os nossos vizinhos, eles iriam dizer: é o diabo e os demônios. Isso sem contar os bichos. Os bichos. Onde essas pessoas vão estar confinadas com uma associação de amigos, entre aspas, horríveis e terríveis. Não, não é um pesadelo. O que eu estou dizendo não é um pesadelo. Não. O pesadelo é real. Estou dizendo de algo que é real. Agora você pode perguntar para mim como que eu posso fazer para me safar do inferno, para mim não ir para esse lugar. Eu digo para você, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância, não é? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz isso. É só você fazer isso. Se um confinamento só enquanto os dias do coronavírus passar, estamos aceitando com dificuldade. Imagine um confinado para sempre com o diabo e seus anjos. O inferno é real. Vai ser um confinamento de dor, de choro, de ranger dos dentes e o ardor do fogo queimando eternamente. Quinto lugar. O inferno não é um estado de espírito, não é um estado da alma. As doutrinas hereges pregam que é um estado da alma, do espírito.
O inferno não é um estado da alma e nem do espírito. O inferno é um lugar real. Um lugar com nome, sobrenome, lago de fogo, de enxofre. Quanto, porém, aos covardes, eu quero ler aqui algo para vocês, tem Apocalipse 21, verso 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mentiroso, adúlteros, beberrões, orgulhosos, incrédulos, idólatras, o lugar desses é no inferno. Segundo, mas um lugar maldito, ele é um lugar maldito, cheio com todas as maldições. E maldito se tornam os que irão para lá. As pessoas que irão serem condenadas ao inferno serão também malditas. Hoje elas não são, mas se continuarem como está, serão. É doído dizer isso, mas eu tenho que dizer e eu não posso deixar de dizer, pois se eu deixar de dizer, eu digo para vocês, se eu deixar de dizer, um dia Deus vai cobrar de mim. Não quero receber essa cobrança de Deus. Para mim chegar lá e ele diz, olha, te coloquei como pastor, te coloquei numa escola, te preparei, te dei estudo, te dei o meu espírito, te chamei, e você sequer falou sobre o inferno. Não quero. Eu quero dizer para você isto. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz a palavra do Senhor, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu disse que é um lugar de maldição. E eu disse que os que irão serão malditos, porque irão para um lugar maldito. E a prova está aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não é uma figura de linguagem, nem um estado de espírito, como eu já falei. É um lugar real. É para lá, e para lá serão enviados todos que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, todos que rejeitam a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Você continua rejeitando? Você é daqueles que estão dizendo, eu não senti no meu coração aceitar Jesus? Você é daqueles que está dizendo, não chegou a minha hora ainda? Você é daqueles que está dizendo, eu continuo assim porque meu pai e minha mãe eram assim? Não, você não é nascido para acompanhar exemplo de ninguém, porque um dia você vai estar diante de Deus para prestar contas de você mesmo.
Se existe alguém me ouvindo nessa noite que tem deixado de ser um crente em Jesus por causa de alguém, você está enganado. Sabe por quê? Você está se condenando por si mesmo, porque ninguém pode ser um impedimento para ninguém aceitar Jesus. Porque se existe essa pessoa que está servindo de obstáculo para você, a quem você deve obedecer? O chamado dela ou o chamado de Deus? E a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, hoje, agora, é presente, não é para amanhã. Você sabe por quê? Você não pode procrastinar. É chamada de Deus, é para amanhã, não, é para hoje, é para agora. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos nossas Bíblias e olhamos lá em Tiago, Tiago está dizendo o que é a nossa vida. A nossa vida é um vapor e ela vem e se desvanece. E quando nós olhamos o livro de Salmos, lá está o salmista dizendo que a nossa vida é como uma linda flor, nasce tão bonita, mas quando veio o sol, quando veio o vento, ela murchou e ela caiu. Assim é a sua vida. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 36, disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Hoje Deus não tem ira com você. Não, porque hoje Ele te ama. Tanto que Ele te ama que Ele enviou Jesus Cristo para te salvar. Porém, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, as suas oportunidades encerraram. Daí para frente é justiça de Deus, não é amor de Deus. O sofrimento no inferno é tão grande que a nossa mente humana não tem como avaliá-lo. Não tem. O inferno é um lugar da ira de Deus. Em sexto lugar, eu quero falar sobre isso. É o lugar da ira de Deus. Quando Jesus diz, o fogo não se apaga, isso ele não está dizendo apenas do sofrimento, mas também da ira de Deus. No caso do fogo do inferno, não é um fogo purificador, não é? Há muitas pessoas que falam desse fogo purificador que é do inferno. Não existe esse fogo purificador aqui, meu amigo. Não existe. Esse fogo aqui é para queimar na íntegra. Queimar, queimar e queimar. Não morrer, não morrer, não morrer. Sofrer, sofrer, sofrer. Escuta bem. Chorar, chorar, chorar. Mas o fogo da ira de Deus está tratando aqui, não é do amor de Deus, está tratando da justiça de Deus. Todos que não entregaram as suas vidas para Jesus, por meio da fé e do arrependimento, vão parar. Todos que não aceitaram, vão parar na justiça de Deus. A diferença dos condenados com os crentes é o seguinte, vou te dizer. Os crentes vão para o tribunal de Cristo. Ali não são os crentes que irão serem julgados. O que vai ser julgado ali são as obras. Não tem nada a ver com os crentes, pois se houvesse algumas coisas do julgamento dos crentes,
eles iriam para lá junto com as pessoas também, porém não irão. E vai ser julgado simplesmente as obras deles. Tanto é que a palavra do Senhor diz que quando terminar esse julgamento do tribunal de Cristo, para onde os crentes irão? Eles irão para as bodas do Cordeiro, sentado numa mesa, numa grande pompa e festa, porque é o encontro de Cristo com a sua noiva, que é a igreja de Jesus. Sim, Senhor. Na verdade, é bem diferente, não é mesmo? É bem diferente do não crente. E as pessoas que, na verdade, irão serem julgadas no julgamento, que é o julgamento do ímpio, chamado julgamento do grande trono branco. Não tem nada a ver com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é antes do julgamento do trono branco. Entendeu, meus amigos e meus irmãos em Cristo? Os ímpios serão julgados e baixarão para o inferno com o diabo e seus anjos. Eu quero chamar a sua atenção, e agora? Pastor, agora eu não sei o que fazer. Sabe sim, você sabe. Onde você estiver, se você estiver disposto a render-se aos pés de Jesus, entre em contato conosco. Eu vou passar o endereço da nossa igreja, não é? Templo Batista da Vila das Mercês. Fica ali na Vila das Mercês, na Praça André Nunes, número 50. É fácil. Nessa praça tem a base da Polícia Militar. A nossa igreja está nesta praça. Chega lá. Nós temos cultos todas as quartas-feiras, 20 horas. Nós temos os cultos aos domingos, todo domingo, às 9 da manhã, às 10 e termina às 11, e à noite, 19h30, o culto também. Apareça lá, será um grande prazer e orar com você. Pense sobre isso quando você estiver. Se você está muito longe, procure uma igreja batista ou uma igreja séria que te ensine sobre a realidade do inferno. A nossa igreja ensina. Se você quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é pastordomiciano@uol.com.br. pastordomiciano@uol.com.br. Fala comigo, terei o prazer de te ajudar, não é? Como também você pode ligar 996554640. Esse é meu WhatsApp. Fala, será um prazer muito grande. Nós temos também os nossos pastores, pastor Uziel, pastor Uzival. Pastor Uziel sempre é o preletor das quartas-feiras, Uzival aos domingos de manhã. Mas compareça à nossa igreja. É um prazer. Vai lá como nosso convidado. Estaremos lá para lhe dar um abraço. Quero, antes de terminar aqui, meus amigos e irmãos em Jesus Cristo, continuar com os meus pedidos de oração. As irmãs Maria Baiana, irmã Edith, irmã Belisa, elas precisam da sua oração. Meu irmão, a hora que você for orar, fala com Deus a respeito dessas irmãs. Pastor Josué Pereira Félix,
sua esposa, a irmã Sinira, está precisando muito das nossas orações. Por favor. O Manuel, cunhado do irmão Uziel, precisa. O pastor Sócrates, irmã Nilma e a nossa igreja, por favor. E nós queremos pedir pela irmã Ildene, abençoa, Senhor, a Ildene. Pensa aí, por favor. Peça a bênção do Senhor também para a mamãe do Jorge. Jorge é o nosso vizinho aqui. Ore por ela, por favor. E o nosso agradecimento a Deus pela vida do Lucas, o Davi, e pela vida do Anísio, que fizeram um bom trabalho na nossa igreja, deixando a igreja muito bonita, esperando só nós, os crentes e os nossos amigos, adentrar ali para oferecer um culto a Deus. Por favor, faça isso. Agora nós vamos cantar. Depois que nós vamos cantar é que eu vou fazer essas orações aqui e eu quero pedir você que ore por essas pessoas, tá bom? O hino que nós vamos cantar, por favor, é o 198. Obrigado. Muito obrigado. 198. Vamos cantar. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar, pois ele vê, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz, sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois vem viver, confiai só em Jesus, ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois em viver, confiai só em Jesus, ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois ele vê, confiai só em Jesus, ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Que Deus abençoe a todos. E eu quero te convidar a ter quarta-feira com o pastor Uziel, às 20 horas, e até domingo às 10 horas com o pastor Osival, sábado comigo às 20 horas, e domingo à noite comigo novamente. Por favor, que Deus abençoe a todos.